Olá, queridos alunos, é um prazer, é uma satisfação estar aqui com vocês para gravar essa correção de gabarito aí do curso de repescagem aqui do 20º exame, que muita gente teve problema aí na última prova, né? Foi bastante sacanagem a correção aí da FGV, mas a gente vai resolver, vai matar a pau isso daí e para a próxima prova vai conseguir arrebentar a boca do balão, vai abalar Bangu, igual o Caio diz. Segue aí no GC os meus contatos, as minhas redes sociais, para você que encontre alguma dúvida, algum tipo de problema, eu também estou no Fale com o Professor, que é o antigo CSD. Então, por todos esses canais, você consegue me encontrar. Certo? Twitter e Instagram é o mesmo. Meu sobrenome, Pellegrini, Felipe, tudo junto, sem ponto, sem underline, e você vai conseguir falar comigo. Ah, professor, não tenho Twitter. Pode mandar pelo Instagram, pode mandar um direct, pode comentar alguma coisa, e vamos conversar, vamos tratar a respeito aí dessa aprovação de vocês, que será mais do que certa aí neste próximo exame. Certo? Vamos tratar então hoje de um bloco de questões aí muito importante, questões que valem 5 pontos, né? 4 questõezinhas de 1,25 cada um, e que vocês já puderam perceber que as questões são subdivididas em outras questões. Então, uma questão pode abordar 2, 3, 4 temas. E o importante é que você consiga alcançar o máximo de ponto possível, a máxima pontuação. Então, você vai fazendo igual o Jack Stripador, vai fazendo ponto a ponto, vai fazendo parte a parte. E assim vai somando e, ao final, chega lá com uma nota bacana. Lembrando que 6 é 10, ninguém precisa sair na veja, né? Então, vamos ao quadro, vamos começar aí a nossa primeira questão de hoje. Lembrando aí que para quem precisar me encontrar nas redes sociais, é o meu sobrenome e o meu nome, tudo junto. Tranquilo, fácil, sem segredo, tá bom? E é muito importante esse contato de vocês com a gente, com nós aqui professores. Questão 1, vamos lá. Michel Temer, diante da decretação de estado de calamidade pública do Rio de Janeiro, atenção às palavras-chave. E, considerando que há o comprometimento do país para a realização das Olimpíadas, editou em maio medida provisória instituindo empréstimos compulsórios, que passará a incidir a partir de junho. Então, veja comigo, medida provisória, e aí a forma tributária é um empréstimo compulsório. Indaga-se. Pode o empréstimo compulsório ser instituído por medida provisória? Parte B. Qualquer que seja a resposta à questão anterior, deve o empréstimo compulsório observar o princípio da anterioridade? Pode vir comigo. Pense, ele está falando sobre medida provisória. A medida provisória, ela de cara traz certos problemas, certos receios no aluno. Mas não tem esse medo, esse tipo de medo, porque medida provisória é tratada na Constituição Federal no artigo 62. E o artigo 62, em todos os seus parágrafos, incisos, ele vai discorrer tudo sobre a medida provisória. Então, se cair na sua prova, é muito simples. Você vai parar e ler o artigo completo. Não vai parar pela metade, porque as remissões elas vão te ajudar a responder com maior subsídio na sua questão. Note, como eu disse para vocês, o artigo 62 ele vai ser claro ao tratar sobre a medida provisória. E o problema está falando para você de um empréstimo compulsório decorrente de uma calamidade pública. E você vai poder perceber, de acordo com a leitura do artigo, que a medida provisória não é cabível para tratar sobre empréstimos compulsórios. Por quê? O artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3º, vai trazer algo mais ou menos nesse sentido. E aí você vai completar com a remissão do artigo 148 da CF, que vai dizer para você que apenas o empréstimo compulsório será instituído via lei complementar e não por medida provisória. Dessa forma, você responde a parte A da sua questão. Mas volta no quadro comigo. Vem que tem mais uma nuance aí. Qualquer que seja a resposta à questão anterior, deve o empréstimo compulsório observar o princípio da anterioridade? Legal. Volta comigo.
princípio da anterioridade, que ele é muito utilizado no meio tributário. E você lembra que anterioridade ela é dividida em anterioridade de exercício e anterioridade nonagesimal. Ou seja, é um princípio dividido em duas mãos. Um princípio de mão dupla. Note, dessa forma, você vai verificar qual que é o empréstimo compulsório. Ele já disse, obviamente, calamidade pública. Mas também poderia ser de relevante interesse social. Aí você vai olhar para o inciso 2º do artigo 148 da CF. E você vai ver que a primeira parte, ou seja, quando é tratado por calamidade pública, ele não vai observar a anterioridade, nenhuma delas. Não vai observar. E você também vai achar esta exceção no artigo 150, parágrafo 1º da CF, que é onde traz as exceções famosas a um princípio da anterioridade tributária. Note, mas esta exceção aplica-se tão somente para o inciso 1º. O inciso 2º do artigo 148 da CF deve observar. Então, muito cuidado quando se tratar de relevante interesse social. Deve, sim, observar a anterioridade. Cuidado. Vamos ao 4, vamos ver que o gabarito é mais ou menos nesse sentido. Então, veja comigo. É negativa a resposta relativa à questão A. A Constituição da República veda expressamente a edição de medida provisória para dispor sobre matéria reservada à lei complementar. Artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3º. E os empréstimos compulsórios só podem ser instituídos por meio de lei complementar, vide artigo 148 da CF. E a parte B, como disse a vocês, também é negativa a resposta à questão B. A observância ao princípio da anterioridade é expressamente excepcionada com relação aos empréstimos compulsórios instituídos por força de calamidade pública. Ou seja, disposição do parágrafo 1º do artigo 150 da CF. Conjugado com o artigo 148, inciso 1º. Entretanto, para os casos previstos no inciso 2º do próprio artigo 148, ele deverá observar o princípio da anterioridade. Então, note que são questões aí que tratam pura e simplesmente de Constituição Federal. Uma parte não dentro dos meandros tributários, mas que você vai buscar lá no artigo 62. Muito bem, então vejo que não é uma questão tão complicada essa daí. Não envolveu jurisprudência, não trouxe nenhuma súmula, não puxou o CTN. Questão pura e simples de aplicação da Constituição Federal. Ótimo. Questão 2. O Estado de Maranhão, beijo aí para o pessoal do Maranhão, em razão do disposto no artigo 145, parágrafo 1º da CF, editou lei instituindo alíquotas progressivas ao ITCMD. Considerando que se trata de um imposto real, é possível se falar em progressividade sem determinação expressa na Constituição Federal, como ocorre com o IPTU? Bom, essa é uma questão aí, uma questão bem interessante. Questão que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por que a gente tem que tomar cuidado? O artigo 145, parágrafo 1º, ele traz uma redação. E dessa redação, você pode perceber que ele vai falar sobre capacidade contributiva, sobre a parte pessoal dos impostos. Beleza. Então, se você for neste caminho, você vai responder que apenas os impostos pessoais serão graduados conforme a capacidade contributiva. Certo. Porém, houve um recente entendimento aí acerca deste parâmetro que vai mudar. O STF esposou e diz para a gente que agora não só os impostos pessoais serão graduados, mas todo e qualquer imposto, ou seja, também os pessoais, abarcando, portanto, os impostos reais e pessoais. Certo? Certo. Mas tem um problema, e vem comigo. O problema é que existe ainda no ordenamento uma súmula, que é a 656 do STF, que diz, aliás, né, porque ela é vigente, embora não aplicável, ela diz que serão apenas aos impostos pessoais. E aí está o problema, porque se vier a FGV a te indagar,
ela vai trazer toda essa historinha, às vezes um problema bem grande, para chegar na seguinte solução. Você vai ter que tratar sobre o 145, parágrafo 1º, vai ter que puxar a súmula para você, mas ao final vai ter que dizer que essa súmula é inaplicável, ou seja, que essa súmula perdeu o objeto, com o recente entendimento do STF. Então veja, é uma questão não difícil, uma questão que está positivada, porém, esta parte jurisprudencial vai fazer com que a questão venha totalmente para um lado e quando ela chegou nesse lado, ela vai ter que ir para o outro. Então não tem jeito, tem que tomar cuidado e tem que saber essas partes aí, essa parte atualizada. É um pouco chato, mas é o que eu digo a vocês. Lembra que eu falei no começo aqui deste bloco que você tem que tomar cuidado com as partes e responder de acordo com as partes? Isso por quê? Porque quando você responde com as partes, você poderia pontuar a questão do artigo 145, parágrafo 1º, você pontuaria a questão sumular, mas deixaria, caso você se esquecesse de pontuar em relação ao novo entendimento. Então veja que você não tiraria 0, você tiraria, sei lá, 0,60, 0,80. Então é muito importante responder ponto a ponto, para não perder isso daí. Vamos dar uma olhada no gabarito? Vamos ver com o gabarito nesse sentido. E veja comigo. O artigo 145, parágrafo 1º da CF, determina que sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, ou seja, capacidade contributiva. Diante disso, entende-se que somente os impostos pessoais poderão ser graduados de acordo com a capacidade contributiva, salvo nos casos em que há expressa previsão constitucional, como no caso do IPTU. Contudo, o STF, em recente julgado sobre o ITCMD, alterou a interpretação do próprio artigo 145, parágrafo 1º, e dispôs que a capacidade contributiva é aplicável a todos, frise-se, a todos os impostos, sejam pessoais ou reais, tornando-se constitucional progressividade, ou seja, inaplicável a súmula 656 do STF. Por que inaplicável, gente? Muito simples, porque essa súmula perdeu o seu objeto, uma vez que houve recente alteração de entendimento. E é isso aí, a gente passa para a questão 3. Diante da crise financeira em que se encontra o país, e para evitar a demissão de seus funcionários, Marinho, proprietário de uma indústria de peças automotivas, declarou à Receita Federal o IRPJ, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, devido a menor. Após fiscalização na empresa, a Receita constatou que o valor declarado pela empresa foi inferior ao devido, lavrando-se auto de infração, imposição de multa, referente à diferença do valor declarado e o valor devido, bem como impondo a multa em 150%. Uma multa bem abusiva, né? Pergunta-se, a imposição de multa em 150% fere o princípio da vedação ao confisco? Certo. E aí? Fere ou não fere? Muito cuidado quando for tratar de confisco, tá? Confisco ou não confisco, no caso. Você sempre tem que tomar cuidado com seletividade e essencialidade do produto, tá? Tudo bem, não é o caso aqui. Só estou alertando a vocês, porque, por exemplo, uma alíquota de 300% face ao cigarro não é uma alíquota que vai trazer confisco. Porque é um produto que faz mal à saúde, embora muitas pessoas tenham o hábito. Enfim, é uma discussão muito maior e que você nas doutrinas encontra muito pouco. Porém, vamos ao caso concreto. Teve lá uma multa, tal, tudo mais, de 150%. Esqueça o caráter da essencialidade e da seletividade. Vamos analisar tão somente o problema. Volta no quadro, vamos de novo comigo. Olha lá, parte final. Após fiscalização na empresa, a Receita constatou que o valor declarado pela empresa foi inferior ao devido. Lavrou alto, beleza, entra a diferença, ok. Impôs a multa em 150%. Certo. Você viu lá em cima que é uma indústria de peças automotivas. Então vem comigo. Neste caso, é evidente que há confisco, porque o STF já
teve o seu entendimento e já declarou que a multa ela pode ser de até 100% ao valor da obrigação devida. Ali é 150, então não tem jeito, é nitidamente confiscatório e vai ali burlar o disposto no artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal. Resposta pequena, curta e de entendimento solidificado, pacificado. Não tem como errar, tem que ter muito cuidado. Aqui a gente não vai errar isso daí, tá bom? Vamos para o quadro, vamos olhar a resposta. Essa daí, gente, não pode errar. É questão batida, viu? Aferimento ao princípio da vedação ao confisco, disposto no 150, inciso 4 da Constituição Federal. Conforme o entendimento do STF, o valor das multas impostas ao contribuinte deve ser de, no máximo, 100%. Então, nitidamente, que é uma multa de 150%, ela passou este patamar aqui e, portanto, ela é nitidamente confiscatória. Quarta e derradeira questão deste bloco. O município de Taubaté, com o intuito de aumentar a arrecadação tributária, determinou a instalação de pedágios em todas as saídas da cidade, sob o fundamento de que os valores serão utilizados para a conservação das vias públicas. Os moradores da cidade, inconformados com a situação, lhe procuram para saber acerca da legalidade desta cobrança. Certo. E agora? Colocou aí pedágio em toda a cidade. Como é que faz? Pode, não pode? Gente, é uma questão de bom senso. Nitidamente que isso não vai poder. É cristalino. Pense, você inviabilizar todo um tráfego, uma circulação de pessoas e mercadorias por conta de vias pedagiadas. Por óbvio que os pedágios são sim legitimados a existirem e constituem exceção ao princípio da liberdade de tráfego. Mas, neste caso, em todas as vias, é completamente desarrazoado. Então, vai ferir sim ali o disposto no artigo 150, inciso 5 da Constituição Federal. E ainda também há disposto no próprio artigo 5º, salvo engano, 5º 63, ali da Constituição. E vai dizer que é bem nesse sentido. Você vai acabar construindo que, embora seja uma exceção pedágio, você pedagiar todas as vias, as saídas, inviabilizaria qualquer tipo de contribuinte em simplesmente movimentar-se dentro de sua cidade, em trabalhar. Então, é uma coisa que não tem o mínimo de supedâneo legal, não tem o mínimo de razoabilidade. Então, veja, é uma questão que você precisa dos fundamentos legais, dos fundamentos jurídicos, é evidente, mas você consegue construir o raciocínio. E o raciocínio para a FGV é muito mais pontuado do que propriamente a fundamentação legal, que vem com 010, 015. Então, você trazendo ao baile estes conceitos, você vai conseguir matar a pau a questão. Vamos para o quadro, vamos dar uma olhadinha. Então, veja comigo aí, ó. Que há ferimento ao princípio da liberdade de tráfego, nos termos do artigo 150, inciso 5 da Constituição, pois impede a livre circulação no território nacional. Este princípio está em consonância com o artigo 5º, 68, perdão, eu falei 63, da CF, que garante o direito à livre locomoção. Embora a cobrança de pedágios pela utilização de vias conservadas pelo poder público seja considerada pela doutrina exceção ao princípio da liberdade de tráfego, colocar em todas as saídas da cidade um pedágio impede, por óbvio, a livre circulação. Veja, um bloco aí que englobou parte de CF, englobou aí entendimento, sumular, novos entendimentos. Então, um bloco bem completo, bem misturado. E é como geralmente a FGV acaba pedindo, né? Uma questão mais difícil, uma questão um pouco mais tranquila e umas questões exaustivas de aplicação prática aí que o aluno acaba tendo que aplicar conceitos e pensar. Então, a gente acaba por hoje o nosso primeiro bloco aí da repescagem. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir responder com tranquilidade. Estejam abertos aos canais, comigo no Fale com o Professor, e mais diretamente, uma forma mais fácil, é pelo Twitter e pelo Instagram. Estou à disposição de vocês. Até a próxima, fiquem com Deus. E é isso aí.